houve uma sugestão, consideramos extremamente importante, né, de falar sobre educação antiproibicionista, né? Como levar essa pauta para dentro das escolas, dentro do ensino formal, né? Então, a gente pensou na professora Sônia Meire, né, e Isabela, que são as duas facilitadoras dessa roda, né? Então, a gente abre o espaço para elas falarem, depois a gente abre o espaço para todos, né, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre esse tema. Amanhã a gente tem atividade às 14 horas sobre terapêutica canábica, terapia canábica, e depois sobre redução de danos, tá? Aqui na tenda Paulo Freire. É isso aí. Gostaria de agradecer a presença da professora Sônia e da Isabela. E aí eu passo a palavra para a professora Sônia, pode ser? Você quer começar? Você propôs, você começa. Eita! Estudante de psicologia. Só que eu gosto muito das ciências humanas, né, por essa questão de visualização da nossa sociedade como um todo, principalmente dentro de uma história do laico, né, do Brasil. São diversidade cultural, diversidade racial e de gênero. Então, eu acho que discutir o antiproibicionismo, para além da política de drogas também, mas o antiproibicionismo do nosso corpo mesmo, né, da gente conseguir ter essa liberdade e essa autonomia de utilizar substâncias e de ter informação de como utilizar essas substâncias, porque cada um de vocês são usuários de alguma substância dentro da realidade de vocês. Então, a gente tem isso em comum aqui. Você pode utilizar muito café, muito açúcar, você toma Rivotril, eu fumo maconha, tomo álcool, alguém cheira cocaína. Então, assim, a gente tem essa quantidade, essa diversidade de substâncias, porém, a gente não tem a acessibilidade de informações de como utilizar essa substância e como reduzir os danos, né, dessa substância também. Então, a política antiproibicionista promove essa informação sobre a redução de danos dessas substâncias. Então, é muito importante a gente estar aqui articulando dentro de um espaço público, que é a Universidade Federal. Porém, eu gosto de frisar que nem todo mundo, né, principalmente as pessoas que sofrem essa opressão pela política de drogas, tem essa acessibilidade de estar aqui nessa roda. Não é tão fácil estar aqui dentro desse espaço quanto a gente acha, né? Apesar de ser público, qualquer pessoa poder chegar, mas não é tão fácil. Então, que cada um de vocês aqui seja um agente redutor, formado com as informações presentes nesse encontro, para que a gente consiga ser um agente redutor da nossa realidade, da nossa comunidade, da nossa família, da nossa própria realidade, né, enquanto ser autônomo. E eu gosto de falar um pouco também sobre a questão das drogas e da nossa religião, né, e do nosso território, porque as substâncias sempre estiveram presentes dentro de cada realidade, de raça e de povos. E a partir da visão eugenista, a partir da visão proibicionista, colonizadora, essas substâncias foram legalizadas e proibidas. Então, algumas substâncias que são vistas com tanto tabu, com tanto maus olhos, não é à toa que existe um quê de racismo aí, né? Porque a erva mais demonizada é a erva de preto, é um fumo de negro. Então, para além dessa substância também, que é a maconha, existem outros tipos de bem-viver, de manifestação de vivência dentro da nossa realidade. Então, foi uma questão muito... É muito importante a gente estar aqui articulando essa questão antiproibicionista como uma luta anticapitalista, antirracista. E eu não quero levantar a pauta aqui do anticristianismo, mas eu acho que a visão cristã traz um pouco de condenação a todos que usam substâncias, né? Até porque a nossa forma de salvar as pessoas desse uso, hoje em dia, é através da... Você é salvo por... Você só tem como ser salvo
por Deus. Até dentro das instituições prisionais também, né? Lá tem igrejas para converter e tudo mais. E se você acabar sendo suscetido ali, né, pela questão da vulnerabilidade psicológica, você pode acabar se perdendo mesmo e acreditando que o uso da sua substância foi por falta de Deus, sendo que não é assim. O uso da substância, o abuso da substância, na verdade, que traz prejuízos, né, principalmente para corpos vulneráveis, que são corpos pretos, periféricos que estão nas ruas, não é por questão de falta de Deus, é questão social mesmo e política, né? É uma questão social e política que não é à toa que o Estado sabe que isso acontece, mas não faz nada. E aí a gente tem que estar se articulando dentro de universidades, né, para fazer esse repasse de informação e articulação política para pressionar o Estado, para que não é só você proibir uma coisa porque vai acontecer querendo ou não, é você conseguir criar políticas que consigam reduzir o abuso dessa substância. Para além de, vamos reduzir o uso da cocaína, a redução de danos de cocaína com um canudo. Não é só isso também, né? É a questão de você olhar para aquele usuário, daquela pessoa, e não enxergar a substância, enxergar a realidade e o contexto dela. Então, é a partir daí que a gente vê o abuso da substância, né? O porquê dessa pessoa estar abusando da substância, né? É o contexto social. Então, é muito bom a gente estar refletindo e se conscientizando também, a partir dessa perspectiva de que nós todos usamos substâncias e é o nosso contexto que define a nossa realidade, né? Se você está com um corpo vulnerável para a sociedade e você utiliza uma substância, então vai acabar acontecendo do oprimindo e você cai em casa. Você sendo uma pessoa que utiliza uma substância e está passando fome, você vai acabar pegando comida em algum lugar, porque isso é instintivo, né? Então, eu acho que a política de antiproibicionismo é saúde, é assistência social, é religião também, ou a falta da religião nas nossas leis, né? Porque tem muito disso, de que as nossas leis hoje são pautadas com influência do cristianismo. Então, a política de drogas e a política de redução de danos tem influência do cristianismo. Tanto que a gente tem uma medicação aí para úlcera gástrica, que é o misoprostol, que é proibido por conta do efeito colateral que é abortivo. Então, muitas mulheres começaram, né, a gente mesmo estudando entre nós, começamos a pesquisar quais medicações poderiam gerar aquele efeito que a gente quer, que a gente queria no nosso momento, na nossa realidade, e conseguimos, como cientistas, né, populares, descobrir essa medicação com baixo risco, tendo acompanhamento é muito fácil também, né, de ter um repouso, se você tiver um acompanhamento certo, não tem tantos riscos, e aí a partir dessa ciência popular mesmo, a gente conseguiu essa medicação, só que o Estado percebeu a nossa autonomia. A autonomia do nosso corpo, esse é o problema. Ele percebeu a autonomia do nosso corpo. Então, ele proibiu. Ele proibiu e eu acho que a proibição vem daí, né? Do controle dos nossos corpos. E o Estado não quer a autonomia dos nossos corpos, ele quer o controle. Então, aí já parte das questões da erva também, né? Que é muito mais fácil você querer uma medicação do que procurar alguma outra medicação natural também. Porque a medicação natural, os chás, as ervas, elas trazem autonomia também, né? E isso não é bom para a indústria farmacêutica. Eles querem dinheiro, eles não querem autonomia da gente conseguindo se curar, conseguindo lidar com os nossos próprios corpos. E a política antiproibicionista também é isso, né? É a autonomia dos nossos corpos. E, gente, a gente está aqui se articulando, é muito bom, é importante. E é muito importante a presença de vocês para repassarem essas informações também, né? A gente é redutor de danos dentro da sociedade, então a gente pode estar fazendo esses repasses de informação. A gente não precisa ter diploma, a gente não precisa ter nada disso, a gente é um agente dentro da nossa realidade. Então, eu quero agradecer a presença de vocês
e passar a bola aqui para essa mulher maravilhosa que está aqui, que é a Sônia Meire, nossa vereadora do PSOL, que acabou de... Gente, teve um projeto de lei que essa mulher fez, agora que foi aprovado, de autoria dela, que foi sobre a implementação de câmeras nos uniformes da Guarda Municipal de Aracaju, né, para a gente conseguir ter um controle aí, né? Isso é muito importante. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre isso, que também é política antiproibicionista, né? E você não ter nem um pouco de cuidado ali na hora da abordagem, né? A câmera é tipo uma defesa, né? Conta aí mais pra gente. Então, boa tarde, já quase boa noite, né? Pedir licença aqui para a gente fazer essa conversa. E agradecer o convite, porque cada roda de conversa, cada condição que a gente tem de trocar ideias sobre o que tem sido essa política proibicionista no nosso país, a gente vai aprendendo mais um pouco e levantando mais questões de como é que a gente pode agir na sociedade que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer imensamente esse momento e esse convite por estar aqui com vocês e também parabenizar a organização de todo esse espaço dentro da universidade pública. E só com a universidade pública, com a educação pública, é possível avançar também nesse debate, né? Então, eu vou trazer mais questionamentos do que, na verdade, algumas para provocar nossa reflexão, porque também tem sido a minha reflexão, né? Também tenho me provocado todos os dias. E quando o tema é educação básica e a política antiproibicionista, eu fico sempre me perguntando de que modo nós temos que tratar isso, e da importância de discutir educação básica e política antiproibicionista, porque exatamente quem é a juventude que está na educação básica, tanto das escolas públicas como das escolas particulares na atualidade, na geração atual. Olhar para a nossa juventude hoje, aos pré-adolescentes e adolescentes das escolas públicas e particulares, é fundamental para a gente questionar esse paradigma que existe no nosso país, que formulou todas as políticas com base numa legislações proibicionistas. Tudo que rege a sociedade brasileira, ela partiu de um paradigma proibicionista. E esse proibicionismo, ele veio cada vez mais se fortalecendo em momentos da nossa história de construção da nossa política nacional, do Estado brasileiro, se fortalecendo a partir de estados autoritários. Então, a ditadura, essa semana eu estive aqui discutindo memórias da ditadura civil, militar, empresarial brasileira. A ditadura, ela tem uma grande responsabilidade, o período histórico de ditadura, para o fortalecimento da política proibicionista. Porque foi um período que se reestruturou a legislação, inclusive educacional brasileira, com base numa legislação proibicionista. Então, é um paradigma que constrói todas as políticas públicas no nosso Brasil, no nosso país. Que tem uma base, né, como nossa companheira aqui colocou, numa percepção e numa construção sócio-histórica racista, capitalista, de exploração da natureza, patriarcal, e que tem um fundamento concreto, que também ela trouxe aqui esse elemento, numa concepção judaico-cristã. Não é à toa que a extrema-direita nos execra, né, todos, e nos execrou esse ano. Porque nós fomos lá no púlpito da Câmara e dissemos
A cannabis está na Bíblia, pronto. Toquei o terror. Toquei fogo no parquinho. Então, todos se rebelaram, fizeram teses, consultas, né? E foram lá para as suas redes sociais desqualificar a nossa atuação. Uma professora, isso não é pesquisadora, não entende nada. Mas isso foi proposital. Eu estou cansada deles ficarem nos atacando, então eu disse, vou agora colocar, eles vão comer corda comigo. Vão comer corda, eu conversei com o Rose, corda, agora, dito e feito. Ficaram alucinados. E aí, no domingo seguinte, meu vídeo estava em tudo que era igreja neopentecostal de Aracaju e de Itabaiana e de outros municípios. E eu aqui sorrindo. Por quê? Porque a gente precisa realmente desestabilizar. Você só consegue fazer as mudanças se você desestabiliza conceitos, se você desestabiliza o que está, entre aspas, estabilizado pela norma autoritária e proibicionista. Eu sou da geração que criou proibido proibir. Porque o proibicionismo, como tão bem ela colocou, nossa companheira colocou, não é só sobre o uso de plantas, né? Sobre o uso de produtos psicoativos, processados ou não. É sobre o nosso corpo. É sobre o nosso corpo. É sobre o direito da mulher, né? É sobre o direito da mulher negra, do homem negro. É sobre o direito de ir e vir, que a população negra periférica não tem, porque quando sai de casa tem a arma apontada na sua cabeça. É sobre o direito a não ter educação de qualidade. É sobre o direito à saúde pública. Então, nós precisamos fazer esse debate, de fato, nesse âmbito, nesse nível. Porque eles não fazem nenhum debate dessa natureza. Porque não interessa fazer o debate. Né? Nos acusam de fazermos controle ideológico nas escolas. Feliz da sociedade se a gente tivesse esse poder de fazer esse controle. Acho que a gente perdeu muito tempo num período de redemocratização, como professoras e professores, não de fazer o controle ideológico, mas de trazer os debates para a sala de aula, porque estávamos achando que estávamos vivendo numa democracia. Nunca tivemos. A nossa democracia é de baixíssima intensidade. Óbvio. Nós vivemos regimes que não eram regimes autoritários, diretamente com a força, né, do exército nem da polícia, diretamente como estava no período da ditadura, mas a periferia sabe o que é a força policial. O povo negro sabe o que é a força policial. Não precisa ter a ditadura. Então nós negligenciamos também, achando que estávamos vivendo num processo de democracia, e não trouxemos para a sala de aula, inclusive, as memórias da ditadura. Como negligenciamos dentro da universidade. Com a eleição de Bolsonaro, as pessoas muitas se assustaram. Como nós chegamos a esse ponto? É porque nós nunca deixamos de ter o controle, nem na norma, nem na prática dos nossos corpos. Então, a eleição, o que é o Congresso Nacional, o que são as câmaras municipais, o que foi essa última eleição, inclusive elegendo uma mulher, a primeira mulher de extrema-direita para a Prefeitura Municipal de Aracaju. O que é isso? É fruto de uma construção histórica que tem a força e o aparato econômico e a força e o aparato ideológico cristão, de uma base cristã, que consolida-se cada vez mais por dentro do Estado brasileiro, definindo mais normas e colocando o antiproibicionismo como uma questão de polícia, independente de qualquer situação. O que é a lei que a gente chama aí do estuprador? É exatamente a regulamentação legal de uma política proibicionista que imputa para as mulheres uma responsabilidade e para crianças
uma responsabilidade que não é dela, que ela é vítima de abuso e de estupro, de violências, como se ela fosse a responsável pela violência. E a concepção judaico-cristã da culpa, da minha grande culpa, sempre, e das mulheres, que se exacerba por dentro do Estado, por dentro da norma. E aí eu fico pensando, qual é o nosso papel e como é que a gente pode dialogar com a juventude dentro do ambiente escolar, no processo de formação, na educação básica. É um grande desafio para nós hoje. Porque hoje, essa concepção proibicionista, ela está cada vez mais forte dentro das escolas. Nós estamos perdendo terreno para ela. E nós precisamos, ao meu ver, estruturar, ter estratégias para fazer esse tipo de trabalho. E aí, tem algumas coisas que a gente vai ter que parar para refletir mesmo, como alcançar essa base social da juventude. E como alcançar, porque assim, na escola particular, por exemplo, eu tenho uma filha que dá aula na escola, 2 escolas da rede privada. E na história dela, nos últimos 5 anos, ela tem perdido alunos, alguns por suicídio, certo? E outros por ir embora mesmo, porque não suportou o autoritarismo da família, a não compreensão sobre sua situação. Ao mesmo tempo, tem outros que estão sendo mortos. Estão sendo mortos. Não estão se suicidando, mas estão sendo mortos. Pelo excesso, né, de uso de entorpecentes, ou por entrar em determinados grupos e acaba lhe tirando a vida, porque não é possível se manter. Ou por estarem numa situação de adoecimento, que também são drogados por drogas tidas como lícitas, que lhe retira a condição de autonomia sobre seu próprio corpo e decisão sobre a sua vida. Porque a política proibicionista, ela está casada com a política dos próprios manicômios lá atrás, e que nós fizemos tanta luta para acabar com os manicômios. Porque os manicômios foi a forma de colocar as pessoas no lugar, não só com o uso de drogas, que lhe retirasse a condição de total de autonomia sobre sua atitude, sobre sua ação, inclusive utilizando de outras práticas como choque elétrico, para poder deixar a pessoa no estado de não pensar sobre nada, de vegetativo. E a ditadura usou isso muito bem. Usou muito bem isso. E a política antimanicomial, ela está sendo substituída hoje por essas instituições, ONGs, terapêuticas, que têm utilizado recursos públicos em nome também de uma concepção judaico-cristã para retirar as pessoas do uso das drogas, que escravizam pessoas ali dentro e faz uma verdadeira lavagem cerebral e abuso e violação de direitos dentro dessas comunidades terapêuticas, que funcionam com emendas parlamentares diretas no estado de Sergipe e no Brasil inteiro. Então, qual é o lugar desse debate da juventude que está na educação básica? Eu acho que a gente vai precisar pensar coletivamente a melhor forma de fazer esse debate, para discutir também com as famílias, porque eu também tenho escutado pedido de socorro de famílias que não tem como o seu jovem que está vivendo alcoolizado, porque quando ele diz, tudo começa com maconha, não, tudo começa com o uso abusivo do álcool, que lhe leva a um estado que ele também não tem mais condição de se colocar. O ser humano, ele não se sente em condição, fica um flagelo humano. O alcoolismo